né? A gente já está aqui nos escutando para falar com o ouvinte da Rádio Bandeirantes, o Diego Arguelles Werneck. Ele é professor associado do INSPER em São Paulo, pesquisador sênior do Centro Brasileiro de Relações Internacionais e escritor. E está lançando o livro O Supremo, entre o Direito e a Política. Professor, obrigada por conversar aqui com a gente. Um bom dia para o senhor. Olá, Thaís. Olá, Ana Paula. Bom dia. Muito obrigado pelo convite. Obrigada. Aliás, professor, se a gente hoje, em qualquer edição aqui do Jornal Gente, se a gente parar, vamos fazer esse desafio, para contar quantas vezes a palavra Supremo, STF, ministro, quantas vezes essas palavras são pronunciadas, a gente vai tomar um susto. Tem dias em que o noticiário está todo rodando em torno de decisões ou declarações de ministros do Supremo Tribunal Federal. O que o senhor coloca a respeito disso no livro que o senhor está lançando, O Supremo entre o Direito e a Política? Primeiro que essa sensação que você descreveu, acho que vale até para quem é da área do direito mesmo, né? Mesmo para quem estudava e acompanhava o Supremo profissionalmente há 10 anos, a velocidade, a frequência com que o tribunal aparece nessas discussões e na pauta do noticiário aumentou vertiginosamente na última década, né? Então não é apenas que as pessoas perceberam uma coisa que sempre esteve lá e antes não prestava atenção. Acho que, de fato, o papel do tribunal aumentou muito. E é inevitável, portanto, que a cobertura da imprensa e a atenção e o debate público acompanhem, né, essa importância crescente. Agora, uma coisa que você mencionou, acho que é importante pontuar, né, decisões e declarações de ministros. E uma das coisas que eu tento discutir nesse livro é justamente esse entorno das decisões, o que o tribunal está fazendo, que não é simplesmente decidir, né? É todo o mecanismo pelo qual os ministros escolhem os casos que vão julgar, como os casos chegam ao tribunal, essa relação do tribunal com a política, para além do julgamento dos casos em si, e declarações públicas, né, e comportamentos públicos dos ministros. Eu acho que uma das coisas que eu tento investir na discussão do livro é tentar construir uma moldura para pensar a relação do tribunal com a política, para além do que você pensa sobre decisões específicas, né, que sempre vão gerar controvérsia, que sempre vão gerar debate. Seria, na verdade, estranho que uma instituição com o tipo de poder que o Supremo tem para resolver controvérsias que dividem a gente, né, que dividem a sociedade brasileira, não gerasse críticas, não gerasse controvérsia, e se todo mundo concordasse com o que o tribunal faz. Então, eu tento deixar isso um pouco em segundo plano no livro e enfocar mais os comportamentos e o modo de operação do tribunal que desembocam eventualmente nessas decisões, e pensar um pouco, está funcionando bem? Tem conseguido cumprir essas tarefas a contento? No como decide, no como chega até esses resultados? E essa, inclusive, era uma pergunta que eu já ia emendar aqui, porque hoje o que se discute muito, e a gente já debateu várias vezes sobre isso, eu escuto vocês falando sobre isso no Jornal Gente também, Thaís, é como o Supremo Tribunal Federal ganhou um papel extremamente relevante em decisões que muitas vezes é discutível se cabe a ele ou não. Por exemplo, em termos de legislação, interferência em decisões que foram tomadas no Congresso, por exemplo. Então, acho que a gente pode começar por aí, Diego. O papel do Supremo hoje foi extrapolado ou está dentro ainda do que foi concebido quando o Supremo foi criado? Acho que a gente sempre pode discutir casos específicos que vão estar na margem do que eu vou dizer agora, mas acho que existe um núcleo duro de funcionamento do tribunal que está previsto na Constituição, que é o que eu tento também explicar no livro. Então, por exemplo, esse poder que o tribunal tem para julgar centenas de autoridades políticas, né, da esfera federal, todos os deputados, todos os senadores, todos os ministros de Estado. Esse é um poder muito ampliado em termos comparativos, não é comum encontrar essa extensão desse tipo de poder em outros países, mas o Supremo, de fato, tem esse poder pela Constituição brasileira. Não são os ministros que viraram um dia e falaram, poxa, acho que seria importante a gente começar a julgar casos que envolvam políticos. Isso é uma competência deles prevista na legislação. Outra coisa que está prevista na legislação, na Constituição, e poderia gerar choque, muitas vezes, é a ideia de que o tribunal tem o poder, sim, de dizer se o Congresso extrapolou ou não os limites do seu poder para criar regras dentro do que a Constituição prevê. Essa é a função do tribunal mesmo, né? Então, novamente, vai ter casos nas margens que a gente vai discutir se foi além disso, né? E você mencionou um ótimo problema que é o do tribunal criando regras. Mas
uma coisa a gente precisa ter clareza, né? A gente tem uma Constituição que criou, de fato, um tribunal a quem se deu o poder de olhar o que os políticos fizeram e decidir, valeu, está dentro das regras do jogo, ou extrapolou o poder que a Constituição deu para esses políticos, mesmo que seguindo todos os procedimentos regularmente eleitos, criarem regras para a comunidade brasileira. Então é preciso ter em mente, né, essas duas coisas. Tem algumas competências que estão numa zona de clareza. Então, por exemplo, se o tribunal declara inconstitucional uma lei que o Congresso criou, você pode discordar do resultado. Mas essa talvez seja a função do tribunal, né? É importante levar isso em conta. Agora, o que vem acontecendo muitas vezes, em muitos casos, são decisões mais complexas do que essa imagem tão simples, né? Do dizer pode ou não pode. O legislador podia ter feito isso, não podia ter feito isso. O tribunal, cada vez mais, tem se colocado a tarefa de, muitas vezes, se perguntar o que eu teria que colocar nessa lei para que ela ficasse mais compatível com a Constituição, para que eu possa realmente dizer agora sim, com essas regras, essas lacunas que eu estou preenchendo, essas regrinhas que eu estou adicionando na lei, agora essa lei está ok. Isso é uma coisa que também, em si, outros tribunais fazem em outros países, mas tem casos que isso extrapola, tem casos que isso pode ser, de fato, algo estranho. E a gente sempre se pode se perguntar, num tema que gere, né, no ouvinte, na ouvinte, um tema que você esteja acompanhando e que você veja o tribunal criando regras, acho que você sempre pode se perguntar, era realmente necessário criar essas regras? O tribunal é a melhor instituição para entrar nesse tipo de discussão? Ou era importante que isso, de alguma forma, fosse decidido pelo Congresso Nacional? Né? Esse vai ser um debate permanente nas margens. Novamente, tem uma zona de clareza, mas em muitos casos eu acho que dá para dizer que o tribunal está entrando num terreno delicado. Só para a gente arredondar isso, um exemplo atual, né, Thaís, que a gente está vendo aí de equalização da lei, é essa discussão que está acontecendo, se arrastando, né, há anos no Supremo em relação à descriminalização do porte de drogas, né? Não é a liberação do uso de drogas, descriminalização da droga, é apenas a questão do o que é, de fato, consumidor ou não, porque existe ali na lei uma diferença de quantidade de droga para porte de acordo com a idade. Nível social também, porque tem aí a questão de estudo ou não, enfim. E o que o Supremo está fazendo agora é equalizar essa questão, é tentar fazer mudanças para deixar a lei, na visão deles, mais compatível com a Constituição e com a realidade que a gente tem no país. Deixa eu aproveitar aqui. Ótimo exemplo. Oi, Diego, manda aí. Não, eu ia só comentar um pouquinho esse exemplo, se eu puder. Claro, por favor. Esse é um ótimo exemplo porque ele junta algumas coisas que me parecem exemplificar o que eu mencionei, que é a tarefa normal, esperada do tribunal, com algumas coisas que eu acho que são mais... dá para ter uma conversa mais complicada a respeito. Então, o tribunal dizer se você criminalizar uma conduta viola ou não a liberdade individual, viola ou não o direito à autonomia de todos os brasileiros e brasileiras fazerem escolhas por si próprios que não causem lesão a terceiros, esse é um tema claramente para um tribunal constitucional decidir. Né? O tribunal também pegar um problema de aplicação de uma lei que pode ser muito vaga e que vem sendo aplicada de maneira desproporcionalmente seletiva para certos grupos sociais, isso também me parece um problema totalmente dentro do que se espera que um tribunal de cúpula, com controle de constitucionalidade, com o poder de dar essa palavra final sobre a Constituição, faça. Mas aí tem algumas coisas que a gente pode discutir. Será que seria o Supremo a melhor instituição para fixar o valor específico, o número específico que diga, olha, vai ter que ser 25 gramas, 60 gramas? Então, vocês veem que uma só decisão coloca, né, várias camadas diferentes de conversa. Eu, por exemplo, tenho simpatia, nesse caso, pela posição do ministro Fachin no voto já dado, o caso não terminou ainda, mas em que ele reconheceu essa autonomia individual, reconheceu que existe uma esfera que não pode ser criminalizada de comportamento, mas disse que talvez seria o Congresso a melhor instituição para fixar esse número. Esse é um debate importante, mas é importante ver que ele se coloca numa zona, depois de uma zona de clareza que me parece que também está colocada nesse caso. Exatamente. Diego, no seu livro O Supremo entre o Direito e a Política, você fala bastante sobre o quanto hoje ministros do Supremo Tribunal Federal às vezes tangenciam posições também políticas.
Você pode dar exemplos para a gente e fazer uma comparação de como funciona isso no Brasil e em outros tribunais superiores em outros países? Porque aqui a gente tem visto com muita frequência ministros do Supremo se pronunciarem, às vezes até politicamente. Eles dão alguns, nem todos, dão muitas entrevistas, dão palestras, às vezes falam em tese de assuntos sobre os quais eles vão poder ser acionados a julgar também, num caso prático. Isso é assim em todo canto? Tem uma parte que, né, a má notícia, ou talvez boa, dependendo do ponto de vista, é que, em parte, isso é inevitável, porque você está pegando questões que têm um elemento também de valoração política por trás, definir o que é liberdade, definir o que é igualdade, definir esses temas, às vezes, em contextos muito explosivos na conjuntura, e dando para pessoas que estão com garantias de independência no cargo. É importante que tenham essas garantias para que possam decidir sem medo de pressão, de acordo com o seu entendimento. Só que, justamente porque essas pessoas têm independência, essa independência pode ser compatível com motivações que a gente não tem como controlar. Né? Isso acontece em qualquer instituição judicial de cúpula. Em alguma instância, você tem que aceitar que vai ter o seguinte risco: eu estou protegendo essas pessoas para que elas tenham possam decidir de forma livre, mas essas mesmas garantias também me impedem de conseguir controlar muito o comportamento que elas estão fazendo. Isso é importante, em alguma medida. Isso é importante. Sem isso, não teria independência judicial. Mas existem manifestações diferentes, né, do que pode acontecer sob esse manto da independência que é indesejável. Então, em muitos países, como Estados Unidos, por exemplo, acontece esse fenômeno de cada vez mais você poder olhar para as decisões dos tribunais e dizer, da Suprema Corte Americana especificamente, e dizer, olha, eu consigo entender essa decisão assim, esses ministros são mais conservadores, votaram desse jeito, esses ministros são mais liberais, votaram desse jeito, esses ministros foram indicados pelo Partido Republicano, esses pelo Partido Democrata. Isso é um tipo de manifestação de uma politização crescente, né? De você poder cada vez mais entender o que o tribunal está fazendo a partir de critérios políticos. Mas me parece que, no caso do Brasil, tem um outro tipo de problema, né? Que é uma proximidade excessiva em tempo real dos ministros com a política, muitas vezes, né? E aí não com a política necessariamente como ideologia, política a gente poderia chamar aqui de P maiúsculo, né, que é inevitável. Não tem como você criar uma instituição, colocar pessoas, seres humanos lá e imaginar que seus valores, suas concepções sobre qual o papel do Estado, que é a Constituição, não vão influenciar o seu comportamento. Mas a questão é, será que você ainda assim está se comportando como um juiz que está distante do conflito político que você tem que resolver, que está sinalizando que você não tem um lado já pré-escolhido? E o problema que vocês mencionaram, de ministros dando declarações públicas, né, constantes sobre certos temas, elimina essa ideia. Ele faz as pessoas se perguntarem, mas se esse ministro ou essa ministra já está dizendo que discorda de uma lei que está sendo aprovada no Congresso, que critica uma determinada medida adotada pelo governo, será que quando esse caso chegar lá para eles ou elas decidirem, eu vou conseguir acreditar de fato que aquela decisão está sendo fruto de uma análise que está sendo feita sobre o direito ali pela primeira vez, ou é uma coisa que já tinha um encaminhamento político que apenas desembocou ali numa decisão que pode ter argumentos jurídicos, mas que no fundo a motivação foi política, né? Essas sinalizações de que os ministros têm lado sobre certos temas, né, de que estão próximos demais da política, que estão decidindo, às vezes, quase com o dedo no pulso da política nacional, do dia a dia, do que está acontecendo, essas coisas me parecem problemáticas e eu acho que elas acontecem com muita frequência, com frequência indesejável no Brasil da última década. E quando ministros decidem sozinhos, esse é um ponto importante também que vale enfatizar. Esse é um fenômeno também tipicamente brasileiro, que ministros possam, não só do Brasil, mas não é comum em termos comparativos, que ministros sozinhos possam exercer tanto poder. Porque quando o ministro decide sozinho, uma mensagem que você está passando para as pessoas, né, que não são necessariamente formadas em direito, que não vão olhar aqueles argumentos em detalhes, mas elas vão olhar isso e falar, isso não é a posição do tribunal, isso é o ministro X ou Y que não gosta do político X e Y ou gosta do político X e Y, por isso tomou essa decisão liminar monocrática, como a gente vai chamar as decisões
individuais. Então, o Supremo, por comportamentos dos ministros e também por esses poderes individuais ampliados, acho que acaba alimentando demais a percepção pública de que não é o direito que está sendo decisivo em muitos casos, que não há uma distância suficiente entre o juiz e o conflito, e eu tento argumentar no livro que isso, em parte, é uma crítica fundada. Acho que o funcionamento do tribunal e o comportamento dos ministros muitas vezes alimenta, de uma maneira indesejável, esse tipo de percepção. Diego, uma outra questão é a seguinte, nós temos hoje uma pressão sobre o presidente da República, a quem cabe nomear os ministros do Supremo, para que haja uma representação no Supremo um pouco mais igualitária em relação ao que é a sociedade brasileira. Então aí a gente está falando de homens e mulheres, de negros, enfim. A gente vai ter já uma cadeira que vai ficar vaga no Supremo, que é a cadeira da ministra Rosa Weber, que aliás está até antecipando alguns votos antes de se aposentar. Como é que você vê essa questão? Acho que é uma demanda muito importante, porque, muito embora o tribunal não seja um órgão de representação da sociedade brasileira, né, isso é com o Congresso e o presidente da República na esfera federal, qualquer instituição pública, né, sobretudo pública, mas inclusive privada, deveria tentar não ser um espelho da desigualdade brasileira, né? E acho que a composição do Supremo reflete barreiras históricas, né, sobretudo nas dimensões de gênero e raça, que tornam muito mais custoso, muito mais difícil para que pessoas que não sejam homens brancos consigam chegar em certos estratos da carreira com conexões políticas suficientes para serem indicáveis ao Supremo. Então, acho que a composição do Supremo reflete a nossa desigualdade. Isso é um problema, ainda que o tribunal não seja um órgão representativo. E eu acho que essa é uma demanda que tem uma força moral muito grande, independentemente do fato da cadeira que está se abrindo agora ser de uma ministra, ser da ministra Rosa Weber. Acho que isso deveria ser uma demanda permanente, né, para várias outras cadeiras do tribunal, mesmo que seja um ministro homem se aposentando. E isso afeta a dinâmica do tribunal. Para pegar gênero, por exemplo, eu e alguns colegas e colegas, né, Juliana Cesário Alvim Gomes, Rafaela Nogueira e Henrique Wang, nós fizemos um estudo para ver se havia correlação entre interrupções nos debates no Supremo e o gênero da ministra ou do ministro que está falando. E nós encontramos uma correlação forte, né? Parece que ministras, apesar de só termos 3 ministras na história do Supremo, no geral, os números indicam que ministras têm muito mais chances de ser interrompidas nos debates do que os ministros têm. Então, isso não é simplesmente uma questão de representação, não é simplesmente simbolismo, né? Isso tem impacto na dinâmica de quais argumentos vão ser colocados, de que posições vão ter mais audiência dentro do tribunal, espaços de poder que precisam ser erodidos dentro do tribunal, conforme essa composição for mudando. Então, acho que essa é uma demanda importante, sim. Bem, eu vou agradecer ao professor Diego Arguelles Werneck, professor associado do INSPER, pesquisador sênior do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, e que está lançando o livro O Supremo entre o Direito e a Política, falando sobre essas questões aqui do nosso dia a dia de todo jornalista envolvendo o Supremo Tribunal Federal. Professor, muito obrigada, hein? Até a próxima. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Muito bom dia. Bom dia.